Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233, volume do Histórico. Sexta mensagem. O magnético foi muito bom para a lapidação dos maus e que também lapida os bons. E por isso sofre o justo pelo pecador, porque o magnético foi feito pela natureza para lapidar os maus. Mas não deixa também de lapidar os bons, e por isso sofrem os maus e sofrem os bons. E por isso são lapidados pelo magnético. E o mal não reconhece direitos. E por não reconhecer direitos, sofre o justo pelo pecador. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para se desligarem dessas duas energias do chão. Porque enquanto estiverem ligados por essas duas energias do chão, estão sendo lapidados por essas duas máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação. E é por isso que ninguém tem mais tempo de perder tempo com os engambelos do magnético, porque passaram a se conhecer e saber quem são essas duas energias do chão. Duas máquinas de lapidação. Por isso, hoje, todos estão tratando de se ligar à energia racional, porque ligados à energia racional, ficam desligados dessas duas máquinas de lapidação. Ficarão desligados do magnético. E é por isso que todos estão fazendo tudo o que pode para desenvolver essas quatro partes do aparelho, porque todos agora, depois que passaram a se conhecer, querem ficar ligados à energia racional, à energia do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, ninguém mais tem tempo de perder tempo com os engambelos do magnético, porque já foram lapidados demais, já sofreram demais. Não querem mais ficar ligados nessas duas energias causadoras dos sofrimentos de todos. E por isso, muitos estão estudando 4 livros por dia, para desenvolver o mais depressa possível essas 4 partes do aparelho. E por isso estão persistentes na leitura como nunca, para se ligarem à energia racional o mais depressa possível. E com esta persistência na leitura, acaba se ligando mesmo na energia racional, por estar fazendo por onde se ligar à energia racional, estudando 4 livros por dia. Assim fazem os que querem ficar desligados dessas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, o elétrico e o magnético. E com esta persistência na leitura, acabarão ficando ligados totalmente à energia racional. E depois que se ligar à energia racional, o magnético não pode fazer mais nada e ficar enfurecido e dizendo: mais uma presa do meu rebanho que eu acabo de perder. Depois que a pessoa ficar ligada totalmente à energia racional, o magnético não pode fazer mais nada,
porque o aparelho já está completamente desligado dele. Então, ele lamenta por não poder com o primeiro mundo, dizendo: é verdade, eu faço tudo para segurar minhas presas. Com esta infinidade de engambelos artificiais e naturais. Mas nem assim consigo, porque a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento. Terminou o meu comando sobre todos. O meu comando agora é nas transformações de classes inferiores, porque terminou a fase do comando dessas duas energias, elétrica e magnética. Porque a natureza mudou de fase e o comando dessas duas energias passou a ser feito pela energia racional. O magnético na geração e formação das classes inferiores. Essa energia do comando das classes inferiores, o magnético. E assim, o magnético, por o comando da natureza estar sendo feito pela energia racional, o magnético se coloca em seu comando das classes inferiores. E todos esses que forem sendo ligados à energia racional, o magnético não pode fazer mais nada, dizendo: é verdade, hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com os meus engambelos artificiais e naturais. Hoje o tempo é pouco para se ligarem à energia do primeiro mundo, à energia racional. E assim, de pouco em pouco, vou perdendo o meu rebanho, porque a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da ligação de todos à energia racional. Então, o magnético diz: é verdade, perdi tanto tempo para fazer essa infinidade de engambelos artificiais e naturais que hoje os que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com meus engambelos artificiais e naturais. E o seu magnético cada vez mais enfraquecido, porque de tão ruim que é, se transformou em classes inferiores, estando sob seu domínio as classes inferiores. E o magnético vendo o progresso da energia racional e dizendo: é verdade, se não é a energia racional, eu vivia a vida inteira sem me conhecer. Hoje eu sei porque sou essa energia magnética e elétrica. Porque hoje eu passei a conhecer o meu antes de assim ser. O que eu era? Energia racional, que com a transformação da planície se transformou nessas duas energias do chão. Hoje eu sei de onde eu sou, sei de onde vim e sei para onde vou. E sei porque tive essa missão de lapidar todos, por todos estarem fora do seu verdadeiro mundo. O mundo de todos é o primeiro mundo e não essa galáxia térrea. Nasce, cresce, refloresce e desaparece, porque não somos dessa galáxia térrea, e sim habitantes do primeiro mundo, o mundo racional.
o magnético aí passando a se conhecer e se colocando na sua missão. Porque a missão dele é lapidar todos os pensadores que estão tardando a se conhecer. E por estar vivendo sem se conhecer, o magnético lapida de uma porção de maneiras diferentes. E por isso, teve uma infinidade de modos diferentes de sofrimento. E por isso diz: é verdade, o magnético pintou demais com todos os pensadores, porque a missão dele é essa, é lapidar quem está pensando, porque a fase da natureza é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E dentro da fase racional, quem pensar está contra a natureza, e o magnético aí lapida os pensadores. Tanto lapida miúdos quanto graúdos. A missão do magnético é lapidar. A missão do magnético é mal puro, e por isso todo pensador é um sofredor. Porque a missão do magnético é lapidar todos que estiverem pensando. Porque a fase natural da natureza é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. A fase do pensamento já terminou desde 1935. Já abusaram demais da fase do desenvolvimento do raciocínio. Por isso, estão pensando até hoje, dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. O que faz o magnético? Lapida cada vez mais os pensadores, a ponto de muitos ficarem tontos de tanto sofrimento, sem saber o que vão fazer da vida. Porque pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio é viver contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo vive mal. Por muito bem que esteja, vive mal, porque ainda está continuando a reger, a viver pelas formas do pensamento. A fase do pensamento terminou, porque a fase do raciocínio chegou. E por ter chegado à fase do raciocínio, todos têm que raciocinar e não pensar. Porque pensando estão contra a energia mais poderosa do universo, que é a energia racional. E por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, essa é a causa de ninguém ter paz, de ninguém ter sossego, e somente sofrimento e mais sofrimento até não aguentarem mais e tratarem de raciocinar para ficarem de parabéns com a natureza. Porque quem é racional não valoriza a matéria. A matéria é completamente desvalorizada de quem é racional. Quem valoriza a matéria ainda está na categoria de bicho racional. E bicho racional, na fase racional, é muito lapidado, sofre muito e por isso está aí no mundo inteiro esse sofrimento que ninguém está aguentando mais. O sofrimento chegou num ponto insuportável, todos sem paz, sem sossego e sem alegria para viver, porque quem sofre vive triste e não alegre.
E por isso aí está esta grande tristeza no mundo inteiro. Sofrimento de toda ordem, de toda maneira, ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo, uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Qual é a causa? É de todos estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Enquanto pensarem dentro da fase racional, vão todos de mal a pior, por estarem vivendo contra si mesmo, por estarem vivendo sem se conhecer. Vão vivendo melhorzinhos os que já passaram a se conhecer, porque estão tratando de se ligar à energia racional. Se ligando à energia racional, as portas do bem se abrem, e pensando dentro da fase racional, as portas do bem estão fechadas, porque estão pensando numa fase em que não é para pensar, e sim para raciocinar. É por isso que a vida de todos no mundo inteiro está convulsionada. Um desarranjo total na vida de todos que estão pensando dentro da fase racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Pensou dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio e está vivendo contra si mesmo. E vivendo contra si mesmo, se desequilibra. E essa é uma das causas do grande desequilíbrio moral, físico e financeiro. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito, por falta de equilíbrio. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras a causa da mortandade. Tudo porque de todo esse desequilíbrio e de todo esse desarranjo, tudo isto dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Pensando dentro desta fase está contra a fase. E estando contra a fase está contra a natureza. Indo contra a natureza vai contra si mesmo. E quem vai contra si mesmo sofre demais. Como aí está este sofrimento horroroso e pavoroso no mundo inteiro. Porque o povo ainda tem tempo de perder tempo com os engambelos artificiais e naturais. Enquanto perder tempo com os engambelos do magnético, sofre, como aí está toda a humanidade, universalmente, sofrendo e padecendo por estarem vivendo sem se conhecer e se recusando a passar a se conhecer. É o que muitos não querem saber, dizendo: eu não tenho tempo para perder tempo com culturas que eu não conheço. A cultura racional eu não conheço, nem quero conhecer, porque julga e pensa que a cultura racional é uma coisa sem importância. E por isso não tem tempo de perder tempo com o que não conhece e nem quer conhecer. Ainda mais dizendo: de nulidade já chega o que tem no mundo. Muitos adiantados sem saber o que diz, falam assim sem se conhecer. Quando não falam, pensam. E daí a natureza está observando tudo.
aumenta a sua lapidação, até que procure conhecer o que é a cultura que menosprezou por não conhecer. Depois que conhece, diz: é verdade. Se eu soubesse que era isto, há mais tempo já tinha procurado a conhecer. Mas, na vida, existe tanta imposturice que eu pensava que esta obra fosse de um impostor qualquer que quisesse ser melhor do que os outros. Hoje é que estou vendo o quanto eu me prejudiquei em não procurar conhecer há mais tempo. Assim, argumentam todos que depois passam a se conhecer, dizendo: é verdade, é isto que estou precisando e que a humanidade necessita. Eu fiz um julgamento completamente errado e acaba pedindo até perdão ao dono da obra, dizendo: ah, se eu soubesse que era isto, há mais tempo que eu teria segurado de unhas e dentes. Mas existe tanta mentira no mundo que faz com que as pessoas se recusem a conhecer o verdadeiro certo. Porque há tanta deslealdade que todos vivem escabriados com tudo o que aparece. Hoje é que estou vendo que enganei a mim mesmo, pensando que era uma coisa e é outra muito diferente, de grande utilidade de todos. E assim como eu, muitos que já vivemos desiludidos de tudo, não queremos saber mais de novidades que aparecem. E todos desiludidos de tudo têm um desconto por passar despercebido. O desconto da inconsciência, porque todos, para saber, para conhecer, é preciso tomar conhecimento, conscientizar das coisas primeiro, para depois fazer o seu julgamento. Assim acontece com os adiantados que fazem julgamentos das coisas precipitados. O que vem no pensamento vai dizendo, vai argumentando. Depois que passa a se conhecer, diz: é verdade. Se eu soubesse o que era esta obra, já estaria com ela nas mãos há muito tempo. Se eu soubesse o que já sei hoje, mas eu creio que ainda acordei em tempo. Hoje estou passando a me conhecer, por esclarecimento de quem já passou a se conhecer. Então vi e senti que o erro estava todo em mim mesmo, por estar vivendo desconhecido de mim mesmo. Hoje passei a me conhecer, saber quem sou, de onde vim e para onde vou, e para onde iria se não passasse a me conhecer. Hoje eu sei o porquê todos assim são, de onde eu vim, para onde todos vão. Porque hoje sei quem sou, o porquê eu assim sou, o porquê todos assim são, e de onde vim e para onde vou. Assim se dá com muitos que fazem os seus julgamentos precipitados, julgando no início estar certo e depois vendo que errou demais, porque passou a se conhecer. E assim este mundo que gira entre as hipóteses e as suposições de quem vive desconhecidos de si mesmo. Depois que passa a se conhecer, diz: é verdade.
Quanto tempo perdido por viver sem me conhecer. Hoje, passando a me conhecer, sei de onde sou, de onde eu vim e para onde vou, como vim e como vou, e o porquê nessa galáxia Terra estou, sem saber por que aqui estava, porque vivia sem me conhecer. Vivia pensando que era o que não era. Salve!